Olá pessoal, voltamos para mais uma videoaula, parte 5. Eu vou falar um pouquinho sobre o disjuntor tipo compartilhado. Lembrando na nossa frase que 1 segundo pode ser fatal quando mexemos com energia elétrica. Aqui nós observamos um disjuntor bipolar com uma instalação típica, né? Então, como vai ser instalado o disjuntor? Nós temos o disjuntor de entrada, ou um disjuntor auxiliar, com as duas fases. Ele entra no disjuntor DR e a saída do disjuntor DR vai alimentar, no caso, a tomada do chuveiro. Tá? Então, isso aqui é uma ligação típica do disjuntor DR. Sempre em série com o disjuntor principal ou o disjuntor auxiliar. É bom lembrar que a sigla RCD é uma sigla em inglês de Residual Current Device, ou o que nós denominamos aqui como corrente residual, ou simplesmente o DR. É um dispositivo de proteção utilizado para desligar automaticamente a alimentação quando tivermos um desequilíbrio entre as fases. Entretanto, quando associado com a proteção de curto-circuito e sobrecargas, nós podemos ter um componente que vai fazer as três funções, ou seja, vai detectar a fuga de corrente, o pico de corrente, que seria um curto-circuito, e o excesso de corrente, que seria uma sobrecarga. Também podemos observar que existem três tipos a serem considerados de categoria. O que nós vamos empregar na nossa residência é a AC. Então, no corpo do componente, vocês podem observar aqui que vem a simbologia dizendo que ele é aplicado em corrente alternada e o símbolozinho da corrente alternada aqui também abaixo do AC. Temos também o tipo A, que ele detecta correntes residuais, AC e DC pulsante. E o tipo B, que detecta corrente residual AC, AC retificada e DC. Então, cada tipo vai ter a sua simbologia, aqui a AC, que nós estamos falando que é a parte residencial, essa parte A e o tipo B, mais usado na indústria. Tá? Estou apenas citando para título de conhecimento. Então esse disjuntor, que tem as três funções, ele é chamado, tem a sigla de RCCO, Residual Current Circuit Break with Overcurrent Protection, ou seja, disjuntor com proteção de corrente de curto, sobrecarga e a nossa corrente de fuga. Então, nesse exemplo aqui, nós temos também algumas informações importantes que ficam na parte frontal do disjuntor, nesse caso aqui um RCCO. A marca do fabricante, que é um fabricante GE, o tipo de produto, né? Tem aqui a especificação, os produtos, então DM100, DM60, DM20, por aí vai. A corrente alternada, que nós acabamos de ver anteriormente, né, que é a corrente alternada, a indicação da alavanca se ele está ligado ou desligado, né, nessa posição aqui ele está desligado, está off. Do lado de cá eu vou ter a corrente de operação dele, que é 20 amperes, e um ponto importante, como ele é um disjuntor, ele faz a função de proteção para curto-circuito e sobrecarga, eu tenho aqui a letra C. Essa letra C significa que ele vai trabalhar com a curva C. A curva C ela é mais recomendado para a parte residencial, onde nós temos alguns motores de partida, como o ar-condicionado, o refrigerador, a máquina de lavar roupa. No momento da partida, esses equipamentos, eles puxam uma corrente de partida maior do que a corrente nominal de funcionamento.
Então, o que diz essa curva C? Essa curva C, nesse exemplo que eu coloquei aqui, essa letra C20, a letra corresponde à curva do disjuntor, que nós podemos ver aqui em cima. Então, o que significa? Essa curva C, a corrente de curto-circuito dela vai ser 5 vezes a corrente nominal, que nesse caso é 20. Então, até 100 amperes, ele não vai acontecer nada, ele não vai desarmar. Então, ele trabalha numa faixa mínima de 100 amperes até uma faixa máxima de 200 amperes, que seriam essas duas faixas. Aqui nesse gráfico, a gente tem aqui o trip térmico, que é o trip de sobrecarga, ou seja, é o bimetálico, que vai abrir após um determinado tempo. E nesse ponto aqui, nós temos o trip magnético, que é o trip de curto-circuito. É aqui onde nós acabamos de explicar essa função importante da curva C, ou seja, você tem uma geladeira que ela trabalha com 4 amperes, quando ela parte, ela chega a 15, 20 amperes, ela não vai desarmar o disjuntor nesse momento, porque o disjuntor justamente está dentro dessa curva, identificando que não é um curto-circuito, é apenas uma partida do equipamento. Então isso é bastante importante, né? Nós temos esse conhecimento e também é importante saber que esse componente, ele, como eu comentei anteriormente, ele é 3 em 1. Então eu não precisaria instalar um disjuntor mais um DR separado. Num único componente eu vou ter as 3 funções de proteção de curto-circuito, proteção de sobrecarga e proteção de fuga de corrente, né? Se a gente observar aqui, ó, aqui está o botãozinho de teste. Tá? Esse botão de teste é justamente aquela simulação eletromecânica que a gente faz para testar se o DR está funcionando adequadamente. Nessa imagem aqui eu mostro uma configuração também mostrando o seguinte, né? Nesse painel, nesse quadro, nós temos 2 disjuntores DR. Temos um disjuntor DR aqui e um outro disjuntor DR aqui. Então, o projeto que foi feito, ele fez com que essas cargas aqui estivessem ligadas a esse DR e essas outras 3 cargas ligadas ao segundo DR. Então, depende do projeto, eu posso ter apenas um DR, posso ter um ou mais DR, ou até um DR por circuito. Depende de como foi feito o projeto. Então, nessa videoaula, nós vimos essa composição de ter o componente com as 3 funções: sobrecarga, sobrecorrente e a função de fuga de corrente. Mais uma vez agradeço a atenção e na próxima videoaula nós iremos falar sobre um aspecto bastante importante. Como testar, como simular o DR no caso de uma pessoa tomando um choque. A gente vai fazer um teste com um equipamento, um analisador de fuga, em que ele vai simular como se uma pessoa estivesse tomando um choque elétrico e vai nos apresentar os parâmetros principais, que é corrente de trip e tempo do trip. Agradeço a atenção, tenham todos um ótimo dia e aguardem a próxima aula. Até mais.